Bradesco é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos comentar como pode fechar o Bradesco o ano e o quarto semestre de 2022 em relação a dividendos e a lucro. Será que eu vou estar comprando? Vou comentar aqui também o que o mercado está falando. Houve uma reviravolta aí de recomendações de compra, venda. Vamos ver tudo isso baseado em algumas premissas, né? A gente vai ver se realmente faz sentido aqui o Bradesco, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, considere também se inscrever no canal, ativando o sino e vamos começar então olhando aqui, né, que o Bradesco está meio que começando a se estabilizar, né? Já parece não ser aquela faca caindo, o mercado tenta manter aqui os 13, ele chegou até um pouquinho mais baixo do que 13 hoje, mas está hoje, no momento aqui a 13,12, né? Uma leve altinha aqui, então a gente pode entender que talvez ele mantenha esses 13 aqui se o cenário macroeconômico não ficar tão ruim, né? O fato é que nunca se sabe aí como vai a macroeconomia. De qualquer forma, a gente vê em termos de Bradesco e inadimplência o mercado falando que pode piorar antes de melhorar, mas é bom se entender se antes de melhorar, porque uma hora vai melhorar também, né? Isso aqui é muito importante. A gente está tentando acertar aqui o curto prazo, né? Que são os próximos trimestres, mas no longo prazo a gente sabe que é promissor aí o banco, né? De qualquer forma, pode piorar antes de melhorar, e se realmente piorar, o quanto piorar aqui, pode de repente cair a cotação mais, né? De qualquer forma, a gente vê aqui alguns analistas recomendando compra ainda da ação. Vamos dar uma olhada aqui, né? A gente vê, de qualquer forma, a gente vê algumas casas de análise ainda recomendando compra do ativo, né? A gente vê aqui então que realmente houve uma reviravolta, né? Credit Suisse que passou de compra para venda, né? Várias casas passando para neutro. Nós temos a BTG Pactual e a XP agora com neutro no Bradesco, né? Enquanto a Genial, a Safra e a UBS aqui estão mandando compra, né? E, aliás, eu gosto bastante de acompanhar a Safra e a Genial também, tá? Então, a gente vê aqui algumas casas recomendando compra, outros neutro, outras venda. Então, vai aí na análise aqui do case, tá? E assim, quem está recomendando compra está focado exatamente nos múltiplos do banco, que é o que a gente tem que focar, que é um PL e um PVP interessante de 6,2, a gente vai ver que até vai ser melhor esse número nas minhas análises aqui, 1,1 aqui de PVP abaixo da média histórica de 10 anos, né? E os resultados do terceiro trimestre foi uma perspectiva difícil de curto prazo, muito importante observar o curto prazo. O Bradesco ainda está negociado a um valuation atraente, né? Então, basicamente, todos vão falar nessa linha aqui de raciocínio, tá? E quando a gente observa o resultado dos 9 meses aqui do Bradesco, a gente vê uma estabilização praticamente na declínio de 2,6, onde a margem com os clientes foi muito bem aqui, né? Aliás, o Bradesco ele tem conseguido crescer a sua carteira de crédito e melhorar a margem, né? Se beneficiando também do aumento da Selic e tudo mais. Então, muito forte aqui, deve continuar forte. A gente vê o resultado de seguros forte. Nesse trimestre houve algumas críticas em relação ao resultado financeiro. Achei tudo aí bobagem, então eu continuo aqui tranquilíssimo com a questão dos seguros, tá? Não sei que aconteça uma reviravolta aí na pandemia e vai atrapalhar um pouco novamente, mas a tendência é que ele está melhorando muito, né? O operacional está indo aí com sinistralidades menores, né? Então, a tendência é positiva aqui no resultado dos seguros, enquanto na receita de serviços também está indo bem, né? E nas despesas operacionais está indo em linha, tá? Enquanto tem a questão dos outros também melhorando aqui. E aí, qual que é o grande vilão aqui, né? Nós temos a margem com o mercado, que foi um grande vilão, mas dentro do esperado, não há surpresas aqui. Inclusive, a expectativa é que melhore, né? Comece a melhorar aí nos próximos trimestres. E o grande vilão e o perigo, que é a surpresa, foi o PDD, porque ele deu uma piorada, né? Já estava pesado os PDDs, continuaram pesados, ainda pioraram no trimestre aqui, levando ele a um impacto negativo aqui em relação aos 9 meses de 2021, né? E aí causa preocupação que ele não deve melhorar ainda no quarto trimestre e nem no primeiro e no segundo de 2023, segundo aqui palavras do próprio CEO do Bradesco, tá? Então existe a preocupação em relação a PDD aí no curto prazo, porque se você falar 3 trimestres ainda é curto prazo, né? Enfim, então a gente vê um PDD onde agora está no momento provisionado 17,4, ele pode provisionar de 25,5 a 27,5. Isso aqui é um aumento significativo em relação à projeção que tínhamos anteriormente, e nós vamos usar exatamente um meio aqui
para ver para onde vai o lucro do Bradesco, né? Porque a gente não consegue cravar, nem o próprio banco consegue cravar para onde vai as provisões, a gente vai usar o meio e a provisão vai ser bastante alta, tá? Mas lembrando que as demais margens, carteira de crédito expandida, né, coisas positivas continuam mantendo-se aqui muito positivas, né? Então, o banco não decepcionou em nada aqui no meu entendimento, a não ser as provisões, né, que acabam aí decepcionando um pouco. Então, a gente vê as provisões foram muito fortes, né? Ó, se você parar para refletir, foi 7,2 aqui de provisão. Foi maior do que o lucro inteiro recorrente do banco de 5,2. Então, são provisões fortíssimas, né, muito elevadas. E lembrando que é lógico que alguma reversão pode estar acontecendo, então a provisão não é necessariamente que vá também acontecer tudo isso. Tem uma série de questões aí que a gente tem que analisar no longo prazo. O banco está sendo aqui cauteloso também, né? Mas o fato é que sim, nós já vimos que a inadimplência está sim piorando, né? Então, dando uma olhada na macroeconomia, a gente vê que a inadimplência atinge a maior taxa anual desde 2016, né? O aumento ocorreu mesmo com estabilidade na proporção de endividados, segundo a CNC, tá? Então a gente vê que existe uma desaceleração nesse crescimento, tá? Então, assim, será que dá uma luz no fim do túnel? É um pouco complicado dizer, né? O fato é que estamos em níveis anualmente olhando, ainda são níveis recordes, né? A gente tem que observar se vai realmente dar uma luzinha no fim do túnel. O fato é que juros altos, que embora sejam bons aí para a margem dos bancos, existe o outro lado da moeda, né? Que o outro lado da moeda é exatamente a inadimplência que acaba pegando, né? E o desaquecimento da economia também é ruim para os bancos. Então eu sempre sou a favor, né, que essa narrativa de que quanto maior os juros da Selic não é bom para os bancos, porque muito alto é desaceleração na economia e aí é ruim para os bancos. Simples, né? Então a gente já teve essas premissas aqui que a inadimplência vai continuar pegando, né? Então a gente vai observar que o banco, ele talvez aquele payout de 45% não vá ser tão assim possível, né? Quando o cenário está um pouquinho mais tranquilo. A gente vai ter que tentar aqui entender um payout próximo do ano de 2021 mesmo, cerca de 40%. E fazendo aqui as previsões para o Bradesco no ano, a gente tem então o primeiro, segundo, terceiro trimestre fechado e a gente vai ter o quarto trimestre aqui a ver, né? Onde a gente vai acreditar que ele vai continuar indo forte ali nos seguros, né? Na margem com o cliente, na carteira, mas que infelizmente o PDD vai pegar pesado, a gente vai pôr então 9,1, né? Que o que já era ruim de 7,2 vai para 9,1. Você já tem um salto grande, né? O PDD aqui no ano já está em 17,4 e 9,1 apenas num trimestre. Então é sim pesado nesse quarto trimestre de PDD, mas ainda assim o lucro vai para 23,6, tá? Um PL de 5,87, o que nos dá aí uma média de 41% abaixo da média. 41% abaixo da média. Confira lá no Status Invest, tá? A média aí do PL do Bradesco é abaixo, né? Então tá muito baixo, né? 9,97 é uma média bem acima do que nós estamos hoje. O PVP em 0,87, tá? Atualizado aí já. 1,6 é a média, 46% abaixo. Então, assim, esses múltiplos aqui, né, já dizem, falam por conta própria aí, né? Lembrando que nós estamos usando tudo aí para as contas, um preço de R$13, que ele tá oscilando por aqui, né? 13,10, 12,90, né? Por enquanto tá tentando ficar aqui nos 3. Então, a gente vai usar isso aqui como métrica de preço. Um LPA, um lucro por ação de 2,21, tá? Dando aqui, então, com um payout de 40%, dava aí então 80 centavos e meio, dando então 6,2 de yield aí no ano, já pagou 35, então faltariam pagar 0,45 de dividendo, né? Daria então 3,5 de yield de uma só vez aí para pagar no fim do ano, de yield faltante. Se você soma as bonificações, que sempre tem que considerar as bonificações, né? Daria então 6,8% aqui de yield aí no ano, né? Então, assim, não é ruim mesmo com o momento tão prejudicado do banco, né? O preço teto, então, de 14,77, uma margem aqui de 13,6 aqui em relação ao preço de R$13. Né? E fazendo uma conta de padeiro aqui, só supondo que o Bradesco vá voltar aqui ao lucro do terceiro trimestre, inclusive ele vai superar esse lucro, tá? Se voltar à normalidade, mas a gente vai pôr aqui esse lucro replicando em todos os trimestres, ele iria pôr um PL de menos de 4, um
dividend yield aqui de 7,4, né? O que nos daria com a bonificação 8,1, só que nós estamos com 40% de payout, a gente sabe que um momento um pouquinho mais normal do Bradesco seria 45, então nós teríamos 9,2 de dividendo aí, já com a bonificação, né, do Bradesco. Então me parece aí muito plausível, né, muito interessante quando a gente pensa aqui num cenário que nem é o melhor deles, né, porque a gente sabe que ele vai conseguir fazer, inclusive, acima do 3T 2022 num cenário mais normal aí de PDD. Então a gente entende que o grande vilãozão mesmo aí está sendo o PDD. E quem for membro do canal tem preço teto para diversas ações que eu deixo aqui cadastrado com a margem, preço justo no caso das elétricas e também das corretoras aqui e quais corretoras compuseram aqui essa margem de desconto, tá? Vamos dar uma olhada no Bradesco aqui, tá? Eu já deixei o Banco do Brasil também cadastrado lá para os membros, mas observando aqui o Bradesco, nós temos um dividendo de 6,12, então aqueles 81 centavos, arredondando para cima aqui, 81 centavos, só que eu deixo o preço teto com uns 10% a mais. Então agora eu estou fazendo diferente, ao invés de eu pôr os dividendos aqui junto da bonificação, eu deixo os dividendos separados, que eu acho que fica mais claro, né? Dividendo é dividendo, e aí na hora de calcular o preço teto, aí sim eu ponho aqueles 10% a mais, né? Em relação às bonificações, né? E não incluindo nos dividendos, não dava aí confusão, tá? Então tá aqui uma margem de 12,1, no meu entender uma margem interessante, nós estamos falando de 2022, 2023 devemos aí esperar mais um pouco para reatualizar isso aqui, provavelmente deve ser um pouco melhor, mas lembrando que o primeiro e o segundo trimestre ainda serão difíceis, tá? Em termos de preço justo das corretoras, por mais que elas estejam aqui algumas pessimistas, né? A BTG, a Safra, a XP, eu fiz aqui uma composição de preço justo, dá uma margem de 63,7. Como eu fiz essa composição de preço justo para o BBDC3? Eu peguei o preço justo que elas aplicaram para o BBDC4, eu pus até um asterisco aqui, né? Que eu fiz uma transformaçãozinha. Qual que é? Eu apliquei um desconto, né, proporcional aos dividendos menores, só isso. Aí dá um preço proporcional ao BBDC3, né? Então assim, não foi elas que calcularam para o BBDC3, calcularam para o BBDC4, eu dei um descontinho nos dividendos para ficar menor, e aí deu esse desconto bem grande aqui em relação ao preço justo pelas corretoras, tá? O BBDC4 também está com um desconto bom, mas o 3 está melhor, nós já vamos ver isso. O Banco do Brasil também está bem descontado, 58,5, tá todo o preço atualizado aqui, 36,1 aqui o Itaú e 27,5 aqui o Santander, tá bom? Comparando aqui o Bradesco com o BBDC3 com o BBDC4, fica bem nítido que o BBDC3 está mais interessante pelo dividendo, né? 4,58 contra 4,34, né? Então, tá, mesmo ele pagando menos dividendos, ele tá mais descontado ao ponto dele ter um dividendo maior. Olha só o PVP. 1,1 aqui do Bradesco, 4 e 0,87 do BBDC3, tá? O PL também nos mostra o mesmo desconto aqui, tá? Falando em cotações, o Bradesco despencou, né, após o resultado, e aí ele tem um fundo aqui muito nítido, né? O próximo suporte, eu acho que mais interessante seria o próximo dos 12,25 aproximadamente, né? Ele tá aqui então a 13,20 agora, tá, quem sabe aí não caindo mais, a mesma coisa do BDC4, tá? O Bradesco, então, eu comprei aí cerca de 50 ações nessas quedas aí, como eu já havia comentado, e eu tenho compromisso de comprá-lo no futuro, então eu vendi puts, né, que é aqui BBDCX 130 e 135, 300 aqui, com compromisso de comprar o Bradesco a 13,05 e mais 200 a 13,55, talvez eu não exerça tudo isso, a gente sempre pode fazer uma rolagem, alguma coisa, eu acho que é muito aí comprar o Bradesco de uma vez só, já que a gente viu que vai continuar um pouquinho complicadinho ainda, então eu vou comprando moderadamente, tá? Então, só a título de demonstração, o BBDCX 130 agora está valendo 42 centavos. Então, se eu fosse vender hoje, é como se eu tivesse então me comprometendo a comprar o Bradesco a 13,05, mas com um desconto ainda de 42 centavos, tá? Caso vire pó, ganho o prêmio de 42 centavos por ação. Caso seja exercido, eu compro ele a, então, 13,5 menos 42 centavos, que me parece ser interessante. Estou tentando vender aqui para o mês de janeiro, né? Mas a liquidez acabou me atrapalhando. O Brasil estava caindo hoje, né? Aí deu uma subidinha, não foi exercido. Eu não vendi essas puts, mas quem sabe ainda estou de olho para tentar vender também para janeiro, né? Que os prêmios ainda estão maiores ainda, tá? Então comenta o que você está fazendo com o Bradesco, está comprando, está vendendo, o que você está fazendo. Um abraço e até o próximo. Valeu!